E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso de Educação, Interdisciplinaridade e Práticas Escolares, realizadas aí de 10 a 12 de março deste ano de 2025. Meu nome é Giovanni Augusto, sou professor de matemática, licenciado em matemática, pós-graduado em matemática e atualmente estou finalizando meu mestrado pela Must University. E estou aqui apresentando para vocês nessa palestra, né, a forma de como podemos aí abordar um conteúdo específico de matemática, a realidade do aluno, principalmente, né, e com outras áreas do conhecimento, fazer com que tal habilidade, né, tal conteúdo matemático tenha aí realmente os alunos possam ver de modo proveitoso, que muitas das vezes a reclamação é, professor, mas aonde eu vou acabar utilizando isso, né? Então, a proposta desse projeto, né, desse programa, foi fazer com que os alunos vissem aí na prática a matemática envolvida a um problema que a gente tinha na escola. Então, o nosso tema aí do nosso projeto é o seguinte: a utilização das tecnologias atreladas à resolução de problema, eleições do Grêmio Estudantil da PEI João Ribeiro da Silveira. Então, em 2022, 2023, fui professor de uma escola de programa de ensino integral, lá no município de Cem, como professor de matemática. E um dos problemas da escola era que, na época de fevereiro, comecinho de março, tinha muita demora para ser apurado aí e para ser feito o processo eleitoral do Grêmio Estudantil. Bom, pensando nisso e casando com os conteúdos aí ensinados em fevereiro, março, que é o tema de estatística, bom, fui lá e pensei, bom, como que eu posso fazer então para atrelar essa habilidade em específico com outras áreas de conhecimento e fazer para com que os alunos sejam protagonistas, né, no ensino-aprendizagem. Então aí me veio essa ideia de fazer um processo eleitoral como é feito na realidade, né, colocar os alunos aí frente a frente com a realidade de como eles vão ter que, né, exercer aí a cada 2 anos o papel da cidadania, mas já vamos aprender na escola, né, como que é feito esse processo, e atrelar aí os conteúdos matemáticos. Bom, então, o uso das tecnologias nas aulas de matemática tem se tornado cada vez mais comum e é visto como uma forma de tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo. Isso daí está lá no plano de governo do Estado de 2023 a 2026. Então, a gente está em vigência ainda para cumprir com isso. Os professores podem criar atividades e exercícios que promovam a compreensão dos conceitos matemáticos, bem como facilitar a visualização e manipulação de gráficos, tabelas e equações. Então, para a habilidade que eu estava trabalhando em questão, que é a parte da estatística, eu queria, né, fazer com que os alunos vissem essa utilização na prática e também que fosse proveitoso e somativo na parte cidadã dele, quando ele for exercer aí o direito à cidadania, né? Então, no caso, os alunos tiveram aí que fazer a manipulação de gráficos, tabelas e fórmulas, né, estatísticas. Posteriormente, permitir que os alunos tenham acesso a materiais de aprendizagem interativos e que possam praticar suas habilidades matemáticas de forma mais independente, o que pode ajudar a desenvolver a confiança e a motivação dos estudantes. Então, vamos pensar, bom, se eu tivesse dado essas aulas de estatística no método tradicional, no comum, será que eu tinha atingido todos os alunos da mesma forma? Com certeza não, né? Nós, educadores, sabemos que alguns dos alunos não são atingidos naquele momento da nossa aula, da nossa explicação, né? Então, ex-alunos, eles podem não ter a habilidade matemática necessária na construção, demonstração de fórmulas, né? Execução de cálculos. Mas ele se mostrou aí hábil com tarefas voltadas a Excel, com tarefas voltadas a Word. Então, quando eu separei os grupos, né, eu vi juntamente, né, já tinha analisado a turma desde 2022, quando eu fui professor deles, então eu já sabia mais ou menos o que cada um tinha as suas habilidades. Então, esses alunos que eram mais hábeis e eu sei que tinham mais confiança, mais motivação em ficar com parte de Excel, parte de construção de gráfico, eu deixei ele nesse grupo.
Outros que já tinham mais facilidade, mais confiança, mais motivação com a parte de cálculo, com a parte teórica, eles ficaram nesse grupo, tá? Então, assim, consegui promover a confiança e motivação dos meus alunos de modo com que todos aí estivessem engajados no projeto. Bom, um pouquinho das plataformas aí digitais que o governo do estado de São Paulo está utilizando, né, atualmente, para cumprir o que ele propôs no plano dele. A gente sabe aí que a prova paulista, redação paulista, provas e atividades, sala de aula virtual, que foi muito utilizada durante a pandemia pelo CMSP, a sala do futuro, as aulas de inglês, que é o Speak for Education, os materiais digitais. Então, essa parte, o aluno teve o acesso ao conteúdo de funções hoje na aula. Lá na plataforma dele, ele já tem disponível esse material digital, tá? O aplicativo Leia São Paulo, o aplicativo de redação Redasp, o aplicativo do Khan Academy, que é alguns probleminhas envolvendo matemática, o Me Salva para os alunos do ensino médio, para preparação ao vestibular, a plataforma Lura, que é de programação, a plataforma de tarefas. Então, a cada aula de cada componente curricular que o aluno viu durante o dia, ele já tem duas tarefas aí para estar realizando no próprio aplicativo, e também as provas de recuperação, tá? Então, o governo do estado, para cumprir aquilo que ele propôs no plano de 2023 a 2026, reestruturou todas as suas plataformas, interagindo aí de modo com que o aluno tenha a parte teórica na sala de aula, mas que possa complementar seus estudos aí nas plataformas digitais no contraturno, né? Bem, o que que o currículo paulista, né? Nós aqui, professores do Estado de São Paulo, seguimos. Então, o que que ele propõe, né? O que que ele visa aí para a gente? Ele visa preparar os estudantes para os desafios da sociedade contemporânea, né? Para a sociedade moderna. Ele propõe que as TDIC sejam utilizadas de forma crítica, ética e criativa, promovendo o protagonismo dos alunos e o desenvolvimento de competências essenciais. Já os PCNs, né, os parâmetros curriculares aí, eles destacam o quê? Que as tecnologias devem ser utilizadas de forma crítica, ética e significativa. Então, o currículo paulista tem uma fundamentação teórica no PCN, né? Promovendo o desenvolvimento da autonomia dos alunos, mais uma vez, o engajamento dos alunos, o protagonismo dos alunos. Já a BNCC, ela enfatiza a importância do uso de tecnologia digital na educação, destacando o papel na formação cidadã dos alunos para o século XXI. Então, nós, né, eu, no caso, como professor de matemática dos meus alunos que participaram desse projeto, eu embasei aí tanto no currículo paulista quanto no PCN, mas eu dei um enfoque maior que é a competência geral 5 da BNCC, né? Onde ela fala que a tecnologia tem que ser voltada à formação cidadã dos alunos. Ela incentiva também o uso das tecnologias para promover uma aprendizagem ativa, conseguimos promover com o projeto, pensamento crítico, com certeza, porque envolveu toda a parte aí anterior às eleições, que foi toda a abordagem histórica da democracia no país, e pensamento crítico da inclusão digital, certo? Bom, problematização. Nós, como professores, né, como educadores aí, temos que ter os principais pontos, né, de problematização para inserir as tecnologias. Qual o principal objetivo de inserirmos a tecnologia em nossa aula? Bom, se eu só levar o meu aluno para ir na sala de informática, para ele reproduzir aquilo que eu estou fazendo no meu computador e ele está tendo acesso para a reprodução, será que isso realmente é uma aprendizagem ativa para o aluno? Será que eu estou inserindo da melhor forma? Ou será que isso eu poderia somente mostrar em sala de aula? Será isso que eu queria? Poderia muito bem mostrar em slide na sala de aula. Mas quando a gente tem um objetivo real de uma metodologia ativa, fazer com que o aluno seja protagonista, nós, né, temos que ser aí mediadores do conhecimento. Então, é responder o que ele está perguntando com uma nova pergunta desafiadora, certo? De que forma a dependência das tecnologias digitais prejudica a nossa capacidade de pensar criticamente? Realidade em nossa, professor, quanto do aluno, a IA, ChatGPT, está tanto nas nossas mãos como professores, quanto nas mãos dos nossos alunos. E assim, eu não acho errado que eles usam, né? É legal que eles usam, porque nós também, como professores, usamos, muitas das vezes. Mas qual que é a diferença?
é saber usar, é saber refletir, é analisar criticamente. Então, será que eles, ao estarem utilizando a IA, será que eles têm esse pensamento crítico, essa reflexão? Ou será que é um Ctrl+C, Ctrl+V e tudo que está lá é correto? Não teve nenhuma alucinação por parte do chat, né? E como nós podemos equilibrar o uso da tecnologia com as demais utilidades, né? Como que pode ser feito isso? Então, cabe nós aí, né, tirarmos um tempinho para refletir, será que estamos indo no caminho certo? Será que estamos tendo nossas práticas docentes da maneira que a BNCC, o currículo traz? Ou será que a gente acha que a gente está utilizando uma metodologia ativa, mas no fundo estamos somente pedindo para replicar o que estamos fazendo, né? Será que estamos colocando nossos alunos em situações desafiadoras, problematizadoras? Então, quando eu criei esse projeto das eleições, eu refleti muito sobre isso. Será que eu teria que mostrar algo? Ou será que eu podia contar com a parte deles, que é essa vontade de pesquisar como que é feito? Então, assim, me colocou numa zona que não era de conforto, né? A zona nossa de conforto é ir para a sala de aula, matéria no quadro, explicação e acabou. Mas esse projeto aí, ele reestruturou toda a forma do ensino dessa habilidade por inteiro. Bom, qual que era o problema que a gente tinha lá na nossa escola? Otimizar o tempo de votação e apuração dos votos da escolha do presidente, né, para eleger o novo Grêmio Estudantil da PEI João Ribeiro da Silveira, no município de Cem. Então, como que a tecnologia, de modo a instigar os processos criativos no ambiente escolar, pôde nos auxiliar em resolver esse problema em questão, que era a otimização do tempo de votação e a apuração dos votos para eleger o novo Grêmio Estudantil. E isso se repetia a cada ano. Fevereiro, comecinho de março, já tinha que estar fazendo essa eleição. Então, nós trazemos aí nesse trabalho uma problematização na prática docente, a qual envolve o uso da tecnologia a favor de proporcionar aos estudantes das primeiras e terceira, até as terceiras séries do ensino médio para participar de uma eleição, exercer o seu direito à democracia e assim prepará-lo como cidadão, de modo a utilizar seus saberes matemáticos, que era voltado à parte da estatística, e aplicá-los na prática. Bom, nós alunos, então, de primeiro até o terceiro ano do médio, nunca tinham, né, participado de uma eleição real na vida, né? Então, aí, nós, como professores que estavam aí interagindo no projeto, né, solicitei também ajuda de uma outra professora de matemática, solicitei ajuda do professor de história que foi para contextualizar toda essa parte democrática no país, né, como que eram feitas as eleições nos, né, nos tempos anteriores aí, 1800, 1900, até a gente evoluir aí ao processo da democracia. Então ele somou muito nessa parte do projeto também. Então foi apresentado aos alunos imagens, vídeos explicativos referente ao processo eleitoral e a apresentação dos documentos utilizados. Então assim, nós professores tivemos que dar um treinamento do zero para os nossos alunos de como que é feita uma eleição, né, na realidade, quais são os documentos utilizados na hora da votação e antes da votação. Mas essa parte da apresentação dos documentos nós não falamos para os alunos. A gente propôs com que eles pesquisassem e eles viessem até nós para tirar as dúvidas. E eles fizeram, viu, gente? Eles foram atrás, buscaram certinho. Teve dois alunos que até foram no cartório eleitoral para ver quais eram aí os documentos utilizados para levar para os demais grupos. A abordagem do uso da tecnologia como otimização e processo criativo em nossa resolução do problema, nossa situação do problema. Então, a gente abordou a tecnologia, né, que foi o uso de planilhas eletrônicas do Excel, utilização do Word para a geração de cada um dos títulos de eleitor que o grupo de alunos responsável por essa parte precisou fazer para cada um dos alunos matriculados na escola. A parte dos alunos que ficaram com a parte estatística aprenderam a mexer no Excel através das fórmulas estatísticas que tem no próprio Excel, analisar os dados coletados, a partir dessa análise de dados, colocar em tabelas e a partir das tabelas gerar o gráfico. Então, assim, foi um trabalho de um mês, praticamente, até a gente ter as eleições, né, ter o dia da eleição, e que, assim,
não podia ter erro, né? A gente queria que saísse o mais próximo da realidade possível. E nos resultados vocês vão ver aí como que saiu. E principalmente a formação de um cidadão democrático e consciente dos seus deveres e direitos diante uma sociedade democrática. Bom, os alunos então inicialmente foram submetidos a esse treinamento, tá, para conhecer os documentos oficiais de uma eleição, igual que eu relatei para vocês. Dois alunos foram até o cartório eleitoral, pediram exemplos de como que eram esses documentos, vieram com as fichas, e aí eles tiveram que, a partir dessas fichas, colocarem tudo em Word, tudo em Excel, para deixar o mais fiel possível da realidade. Entretanto, 2 dias antes da eleição, né, depois que já estava todos os documentos prontos, todas as pastas de materiais eleitorais tudo pronta, tudo certinho, caderno de votação, título de eleitor distribuído aos alunos, alguns dos alunos foram submetidos a treinamento de mesário, fiscal e presidente de sessão. Então, nós tivemos aí, além de 12 alunos, né, participarem da eleição, alguns deles foram nossos voluntários, né, que foram aí submetidos a mesários, fiscais de sessão e presidente de sessão eleitoral. Parte dos estudantes responsáveis pela elaboração dos documentos oficiais. Então, nós tínhamos alunos da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Trabalhamos a mesma habilidade com as 3 turmas, tá? Que era a estatística. Porém, parte deles ficou responsável pela elaboração dos materiais oficiais, semelhante aos eleitorais, cadernos de votação, nome por nome, comprovante de votação, título de eleitor de cada aluno, como eu disse para vocês. Então, assim, essa parte do processo deu muito trabalho, porque eles tiveram que aprender a mexer no Excel. Como era escola de tempo integral, a gente usava o nosso almoço, que era 1 hora, 1 hora e 20, para estar na sala de informática com os alunos, para ensinar eles, né, essa parte do trabalhar no Excel, trabalhar no Word. E no final eles estavam fazendo uma aula direta, importando cada aluno para o seu respectivo título. Então, somou positivamente, tanto na aprendizagem do conteúdo de estatística, quanto aí no mundo do trabalho, que hoje, né, todos eles já estão aí formados no terceiro e a última turma já está no terceiro ano do médio. Outra parte dos estudantes ficou responsável pelo sistema de inserção dos candidatos nas urnas eletrônicas e toda a logística do processo eleitoral. Então, nós tivemos aí todo o sistema de eleição, tá, nas urnas eletrônicas aí, tivemos o programa da urna eletrônica, e uma turma ficou responsável pela programação nas plataformas. Então, aparecia o nome do candidato e o número, né? O nome do presidente com o seu do vice-presidente com o respectivo número. Então, assim, a chapa do, do Grêmio Estudantil aparecia a fotinha deles dois na urna eletrônica. Então, assim, foi um processo muito real com o que acontece na, na, na votação real, né? No nosso domingo lá de votação. Bom, então alguns estudantes também ficaram responsáveis por toda a parte da pesquisa eleitoral, aluno por aluno, para verificar a intenção de voto, para divulgar os resultados de intenção dos votos por meio de gráficos e tabelas, tá? 3 dias aí com antecedência do pleito eleitoral. Porém, uma semana antes do pleito eleitoral, tivemos na escola os debates entre as 3 chapas. Então, assim, tudo que a gente pôde colocar os alunos próximo à realidade deles, né, do que eles vivenciam no nosso dia a dia, quando tem processo eleitoral, a gente conseguiu fazer isso dentro da unidade escolar. Aqui a gente tem os resultados da pesquisa. Então, nós tivemos desde a primeira série A até a terceira série B neste ano. E aí, para cada turma, então, ó, na primeira série A nós tínhamos 32 alunos, na segunda série A 26, na terceira série B 31. Todo aluno respondeu o questionário, tá? Então, assim, eles garantiram com que todo aluno tivesse opinião no questionário da pesquisa de intenção de votos. Então, por exemplo, ali na chapa Todos Temos Voz, 11 alunos da primeira série A votaram, né? Votariam nessa chapa. 12 alunos da primeira série A na organização estudantil. E nós temos aqui que 9 alunos da primeira série A votariam na chapa Fazer a Diferença. Então, eles coletaram esses dados, converteram esses dados em tabelas, tá lá no próprio Excel, e a partir dessas tabelas, eles geraram o gráfico de intenção de votos.
para cada chapa que estava concorrendo e por cada turma. Então, pela divulgação desse relatório da pesquisa estatística, que foi por meio desse gráfico, dá para ver que a intenção de votos, a maior intenção de votos, né, era na chapa em vermelho, que está representada pela organização estudantil. Então, ela está ganhando aí na primeira série A, na primeira B, no primeiro C, no segundo A, no segundo B e no terceiro A. Porém, no terceiro B, ela está perdendo, né? A outra chapa, Todos Temos Voz, está na frente. Mas aí é onde entrou a análise estatística. Bom, se ela está ganhando aqui com a maioria nas demais salas, então a intenção de voto maior é nela, né? Então, espera-se que ela aí estava na frente das outras. Mas somente quem iria confirmar isso seria no dia das eleições. Aqui então nós temos o seguinte, tá? Nós alunos aí trabalhando para retirar a pasta de processo eleitoral com todos os documentos aqui já dentro, caderno de votação, os títulos de eleitores já tinham sido entregues aos alunos 2 dias antes, um dia antes. A aluna aqui, presidente da sessão, assinando o documento que ela está retirando a pasta de votação para ir para o seu local de trabalho, que, se eu não me engano, era a sessão 267, 275. Então, assim, foi a logística também toda pensada aí por meio dos alunos, de acordo com o que eles tinham pesquisado aí de como é a logística do processo eleitoral. Aqui o exemplo de cada um dos títulos que os alunos tiveram que produzir, né? O nome do eleitor, a data de nascimento, o número de inscrição que a gente pegou pelo próprio RA, então cada aluno tinha o seu RA, eles fizeram portabilidade por mala direta no Excel. Tá? Então, assim, um aluno que nunca tinha aberto Excel, nem sabia o que era Excel, no final do projeto ele já estava sabendo fazer mala direta de um Excel, tá? A zona eleitoral, que a gente adotou a zona como o número do prédio da escola mesmo, 267. A sessão eleitoral, então, nós tínhamos 6 salas de votação, se não me engano, 6 salas de votação, e para cada sala estava destinada uma sessão eleitoral, o município e a data de emissão do título. Bom, aqui nós temos a logística da votação no dia da eleição, todas as salas identificadas, tá? Então, aqui estava aí a orientação aos eleitores, né, aos nossos alunos eleitores, e as respectivas salas. Então, a gente tinha essa sala de votação, uma outra aqui atrás, essa daqui em outro bloco da escola. Todas as sessões identificadas conforme é no dia de eleição, tá? Com a sessão, com o número da sessão eleitoral, tudo certinho. Aqui também os alunos colocaram todas as orientações ao eleitor, que não poderia celular, que devia ser colocado numa carteira que já estava destinada certinho. E aqui a gente tem o fiscal não, perdão, o secretário, né, de como se fosse uma eleição mesmo. Então, o secretário conferiu o título do eleitor, habilitava ele para adentrar na sala. Na sala, então, esse eleitor, né, esse aluno eleitor, passava, fazia a conferência do caderno de votação e o presidente de sessão, aqui, digitava o número do título de eleitor, que estava vinculado ao RA do aluno, e liberava ele para exercer a democracia, que era votar na chapa com que ele tivesse escolhido, né? Então aqui nós temos a mesa receptora de votos, presidente, mesários e secretária, e aqui o aluno eleitor indo exercer o seu direito ao voto. Podem ver aqui, ó, a cabine eleitoral idêntica ao que é colocado no dia da eleição geral, né, para presidente, para prefeitos, e aqui a mesa do celular. Bom, a conclusão desse projeto, então, por ter sido um projeto realizado com os alunos na unidade escolar, decidimos, no entanto, coletar as próprias conclusões dos mesmos, uma vez que estes estiveram engajados em toda a parte do processo eleitoral, desde o início da elaboração até o encerramento. Desse modo, pode-se concluir que as eleições do Grêmio Estudantil foi um projeto pedagógico realizado pelo docente Giovanni Augusto Borginassi, em parceria com a docente Samanta Belei Teixeira, para que os estudantes da PEI João Ribeiro da Silveira pudessem eleger o seu, né, o Grêmio Estudantil com maior agilidade. Destacamos que
Segundo o estudante Lucas D.S., o projeto foi bastante elaborado, tendo assim vários pontos positivos, entre eles a dinâmica de votação adotadas pelos próprios alunos ao criar as sessões eleitorais, a programação das urnas eletrônicas, sem contar a reestruturação que tivemos na escola durante os dias de execução do projeto. O projeto foi bastante divertido e proveitoso para a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula e que acabamos aplicando durante todo o processo eleitoral, disse Rian D., presidente eleito do Grêmio Estudantil para a gestão 2023. Então, esse aluno Lucas foi preservado o sobrenome, assim como o Rian, mas o Rian, então, foi eleito como presidente e o Lucas como vice-presidente, e ambos eram da chapa Organização Estudantil, aquela que tinha mostrado maior intenção de votos pela coleta dos dados dos nossos alunos que ficaram responsáveis para converter esses dados da pesquisa e gerar aquele gráfico que foi mostrado como resultado. Bom, esse trabalho, então, ele foi considerado uma boa prática de ensino em todo o estado de São Paulo, e hoje várias das escolas da rede estadual de São Paulo utilizam esse projeto, né, para conseguir aí ter um melhor ensino e aprendizagem nas habilidades de estatística, né? E também foi muito utilizado, né, como palestras aí em toda a parte pedagógica da SEDUC, como uma metodologia ativa, onde colocou os alunos, né, para solucionarem um problema que era exclusivo da escola. Então, como eu disse, várias escolas hoje estão adotando esse processo das eleições para conseguir aí contabilizar e eleger o novo Grêmio Estudantil de cada uma das escolas. E tudo começou aí aqui em Icem. Tudo bem? Agradeço vocês que estiveram até agora conosco nessa palestra, né? E viram aí uma integração entre a disciplina de matemática com a de história, com a tecnologia. E desejo aí proveitosos dias e proveitosas palestras deste primeiro congresso. Tá bom, então? Obrigado, agradeço aí a participação de todos.